Com 78 anos, o conservador Joseph Ratzinger foi o cardeal mais idoso eleito papa desde 1730. É também o primeiro papa alemão desde Vítor II, escolhido há quase 950 anos. Joseph Ratzinger nasceu num sábado de aleluia em Marktil am Inn, na Baviera, Alemanha, em 16 de abril de 1927. Em 1939, aos 12 anos, entrou para o seminário de Traunstein, o primeiro passo para a carreira eclesiástica. No início dos anos 40, por força da lei, o seminarista Ratzinger, como todos os adolescentes alemães, foi obrigado a integrar a chamada Juventude Hitlerista, mas jamais se filiou ao partido nazista de Adolf Hitler. Os pais eram antinazistas por convicção. Tiveram, por isso, que mudar de cidade por 3 vezes. Em novembro de 44, aos 17 anos, Joseph Ratzinger teve ainda que cumprir o serviço militar. Mas no ano seguinte desertou do exército alemão e voltou para a casa em Traunstein. A Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim. E quando os militares americanos chegaram ao vilarejo, Ratzinger foi identificado por engano como um soldado alemão. Acabou preso num campo para prisioneiros de guerra, onde ficou até junho, quando retornou ao seminário. Em 62, já como conselheiro teológico do Concílio Vaticano II, Joseph Ratzinger era considerado um reformista, um teólogo que chamava a atenção por apoiar as mudanças propostas pelo concílio. 6 anos depois, posicionou-se contrariamente aos movimentos estudantis que agitaram a Europa. Ratzinger condenava nas manifestações o ateísmo e o ideário marxista. Em 1977, o Papa Paulo VI o nomeou arcebispo de Munique. Em 81, se tornou chefe da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi o órgão que substituiu o antigo Tribunal da Santa Inquisição. Segundo muitos vaticanistas, foi um conservador. Para outros, num cargo como este, é impossível ser liberal ou reformista. Como guardião das normas da Igreja, Ratzinger tinha que assumir uma posição conservadora, dizem os mesmos vaticanistas. Foi quando Ratzinger, com o apoio de João Paulo II, se voltou contra a teologia da libertação na América Latina e manifestou a condenação do Vaticano ao homossexualismo, ao casamento de gays. Em 2000, no documento Dominus Iesus, que tinha o objetivo de reafirmar a primazia da Igreja Católica Apostólica Romana, Ratzinger afirmou que as outras religiões cristãs eram deficientes. Anglicanos, luteranos e outros protestantes ficaram chocados. Ratzinger rejeitou seus protestos. Como um dos assessores mais próximos de João Paulo II, Ratzinger foi ganhando poder ao longo dos anos. Tornou-se decano do Colégio de Cardeais, um cargo que lhe foi conferido pelos cardeais e confirmado pelo Papa. Comandou o funeral do Papa João Paulo II e foi responsável por falar aos cardeais antes da votação no conclave, que o escolheu para ser o líder mundial da Igreja Católica. Na homilia, que muitos viram como uma defesa do perfil que o novo Papa deveria ter, Ratzinger pediu ao futuro pontífice que defendesse a doutrina da Igreja da ditadura do relativismo. Ele criticou aqueles que rotulam os que têm uma fé clara como fundamentalistas e disse que a Igreja não deve se deixar levar pelo que chamou de ideologias transitórias, como o marxismo, o liberalismo, individualismo, ateísmo e sincretismo religioso.